Mas aí você começa, então o que vem lá de cima da corrupção? A ganância. Então o cara não quer lá aquele salário de político, o cara quer roubar mais. E aí isso vai distorcendo a pessoa, né? A nível de você tem, imagina o grau de monstruosidade de um cara que desvia dinheiro de merenda escolar. Ou desvia dinheiro de suprimento de hospital. Esse cara não tem mais humanidade, ele não é mais um ser humano. O cara já tá totalmente numa egrégora monstruosa, né? Ele já foi totalmente corrompido pelo que a gente chama de demônio. Né? Mas demônio é a parte maligna dentro do ser humano. Tanto que, ó, eles estão acima dos políticos. Então, pra você ter um político, você tem que ter. Aqui no Brasil, geralmente a empreiteira, que vai financiando os políticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a indústria armamentista, tem indústria de remédio, você tem indústria farmacêutica, você tem petrolífera. De petróleo, então, os caras arrumam guerra num país que não tem guerra, né? Invadem um país inteiro falando que tem arma de destruição em massa que nunca existiu. Destrói pra construir depois então, e fazer dinheiro. Destrói pra construir depois. Então tem todo um processo ali. Indústria E as pessoas que estão ali, elas estão seguindo aquela energia. Elas se tornam uma manifestação. Sabe o Damien, né? Que a gente chama, seria os enviados do diabo, do demônio. Mas não tem demônio. O ser humano é muito pior que o demônio. Eu acho que se o diabo subisse e olhasse as coisas que o ser humano faz, ele ia ficar com vergonha. Que isso. Forte isso. Eu acho, né? O ser humano é capaz de umas coisas muito desgraçadas. Então, mas o ser humano não é usado por esse lado mal? E o que é esse lado mal? Sim, não. De acordo com a Kabbalah, existe é uma semente do mal. Eles acreditam em um Satã, em um opositor, que não é passando pano pra bandido, não, mas assim, eles acreditam assim, poxa, se todo mundo é uma fagulha divina, por que existe psicopata? Por que existe um bandido que tem prazer, né? O cara não podia só roubar a carteira do outro, por que ele precisa matar o cara? Por que ele tem que ser sádico? Por que tem essas criaturas dementes, né? É porque existe uma corrupção mesmo de Hashem, uma corrupção do divino mesmo. Então tem algumas pessoas que simplesmente não tem conserto. E essas não vai ter ressociabilização que dê jeito. E já tem outras pessoas que estão no crime porque elas estão forçadas a isso por circunstâncias. E se você desse uma oportunidade para elas eventualmente encontrariam uma luz. Mas aí você vai ter políticos que não estão interessados, não quer dar um emprego pro cara que tá na cadeia. Você tem todo um processo, você conhece 1000 vezes melhor que eu, da parte criminal, que transforma aquilo lá num depósito de gente ao invés de ser alguma coisa que realmente queira mudar a sociedade, né? No ponto que nem se disse, assim, as empreiteiras, as empresas que provocam guerra onde não tinha necessidade, aqui no Brasil a gente tem como destaque muitas organizações criminosas, né? O tráfico de drogas indivíduos armados, em Júpiter, tá? É a mesma, drogas no sentido legal e ilegal. Uhum. Você tem aquelas indústrias farmacêuticas que às vezes o cara tem um remédio e eles preferem subir o preço, explorar as pessoas e vender. Estimular a doença, mais... Ou nos Estados Unidos teve aquela crise de ópio, porque os caras estavam vendendo analgésico que viciava, e aí a galera ficou tudo viciada. Então tem uns documentários na Netflix que são assim muito barra pesadas, dessa indústria farmacêuticas e de remédios, né? Tem indústria de tabaco, por exemplo, também, álcool. Então, todas essas indústrias de vício, elas entram ali nessa egrégora, né? E que ele explora quanto mais para ele ficar cada vez mais forte, quanto mais viciado, exatamente, melhor. E aí o que eles vão fazer? O que tá atrelado a Júpiter? Marte. Então se você tem uma boca de fumo, se você tem um negócio, qualquer coisa de droga e tal, qual é a primeira coisa que você faz assim que você fica mais ou menos grande? Comprar arma maior. Tem mais poder. Tem mais poder. Então ali anda junto. Aí a próxima coisa que você vai fazer, se você for um traficante e tal e grande, comprar um político. Então percebe que a árvore ela também vai descendo. Se você comprou ali um político, você vai comprar o quê? A comunicação. Então você vai dominar o seu espaço. Você vai comandar o jornalzinho, tal. Você vai realmente dominar aquela área física de maneira que você controla a informação. Tanto que eles matam na X9, né, essas coisas. Sim. Eu não tô por dentro, mas eles controlam toda essa informação. Por isso que eu acho que o pessoal mais odeia dentro da criminalidade é dedo duro. Essas coisas assim, por conta justamente ali, você precisa controlar o fluxo da informação. E aí depois você controla a cultura. E aí você vai ter os funk dos bonde que fala bem de traficante, fala bem do crime, falando que isso é financiado com dinheiro da droga. E aí você cresce com o funkeiro que é financiado pelo dinheiro da droga, ele vai influenciar a criança que não vai querer ir pra escola. Ela vai querer ser igual o funkeiro. Então é uma guerra cultural, que é uma guerra espiritual. Entendo. Agora, nesse exemplo todo que você deu aí, tu fez um ciclo completo, né? Do cara ter a droga, ter a arma, comprando político, comprando a cultura. Dá um entendimento assim. Então, tudo começa no traficante, tudo começa no cara da indústria farmacêutica, tudo começa no cara da indústria do tabaco. Tudo começa, na verdade, não no traficante, tudo começa no cara que quer fumar, se drogar. Se ninguém usasse cocaína, não ia ter um traficante. Tudo bem, entendo. Mas o traficante ele existe porque ele é um subproduto da necessidade do cara que tá querendo fugir da realidade. Tá, por isso que lá no início eu falei, então a solução é você transformar a sociedade para que eles fiquem mais nessa árvore boa. Exatamente. Porque se eu tô na árvore boa, eu não vou usar cocaína, eu não vou pra prostituição, eu não vou fazer uma série de coisas. Se a criança tem um negócio pra ela jogar futebol no bairro,
um programa, tal, ela não vai sair pra fumar maconha no final de semana. Tá, aí deixa eu te fazer um ponto aí. Aqui no Brasil, as pessoas entendem o tráfico de drogas, né, entendem toda a violência que gera em cima disso, né, o domínio territorial com armamento, com tudo isso. Entende que boa parte dos políticos estão associados ao tráfico de drogas e acaba criando um ambiente onde não tem infraestrutura, saneamento básico, educação e tal, para que mais pessoas ficam vítimas desse sistema. Né? A Lua ali seria essa fuga da realidade. A fuga da realidade também inclui um escopo enorme de coisas, né? Ele vai desde você ficar viciado em redes sociais até você ficar viciado em novela. Antigamente, como é que a ditadura controlava as pessoas? Futebol, novela, monopólio de televisão, Big Brother. Perfeito. Então, eles põem programas completamente idiotizantes na qual a galera fica lá e chama de herói. Então é uma coisa assim que é um controle total. O pessoal, eles viram zumbis por causa de um programa completamente imbecil. Mas uma grande pergunta que sempre paira aí é o seguinte: quem é que é o líder dessa orquestra toda, né? Então não existe uma pessoa. Não tem, né? Como tem um escritor chamado Alan Moore, ele falou assim: não existe um governo central. A péssima notícia é que o planeta está à deriva, não tem ninguém no controle. Cada um tá querendo pegar o seu. Então você não tem controle. Você tem o cara lá dos Estados Unidos quer, o da China quer, da Coreia do Norte quer, o traficante quer, todo mundo. É como uma briga. Pensa assim, em egrégora. Quer ver um exemplo fácil pra quem tá em casa? Pensa fast food. Quando você entra num shopping center, você tem, assim, dezenas de fast foods. Se você fosse o dono de uma dessas cadeias de fast food, qual é o seu sonho? É que só tivesse o seu fast food. Todos os outros fast foods fechassem e só tivesse você. Numa utopia, porque você seria bilionário. Sim. Então, o que acontece com isso? Nas egrégoras da Árvore da Morte é isso. Cada um quer ser o único. Então, eles querem matar todos os outros caras das outras facções. Então, eles não coexistem juntos. Eu acho uma coisa engraçada, por exemplo, em filme. Eu não sei se na vida real é assim, mas, por exemplo, toda vez que o bandido vai negociar em filme, você vai ter os caras com uma arma, aí um tem droga, o outro tem dinheiro, aí o outro acha que vai dar tiro no outro e roubar a droga, aí fica aquela tensão, assim, tão absurda que se um espirrar, todo mundo atira em todo mundo. Porque ninguém confia em ninguém. Você tá o tempo inteiro com medo, você tá o tempo inteiro achando o cara vai entrar na sua boca. Eu lembro daquele filme maravilhoso lá do Cidade de Deus, que o cara aí fala, quem disse que a boca é sua e mata todo mundo? Então eu acho que quem tá numa criminalidade, ele tá sempre esperando que alguém vai trair ele, por ganância. E o cara, ele não pode contar nem com os soldados dele, de repente. Até porque é isso que motiva ele também, né? Então e ele também sabe que se o cara lá em cima der mole... ele vai pra lá. E aí, às vezes, o cara tem que usar de violência, porque se o cara tá devendo dinheiro, você não pode conversar, porque aí tem honra, tem uma série de coisas que eu não entendo. Mas eu sei que existe uma série de regras, que o cara não pode perder a honra e não sei o que lá, e aí tem violência pra caramba envolvida nisso. Que, de repente, talvez não precisasse. Então, é um ponto que se retroalimenta. E, de repente, o cara nem precisava ser tão violento. Sim. Mas ele é forçado a comprar. Por que o cara tem um fuzil anti-helicóptero? Porque, sei lá, porque ele precisa, porque o cara da outra facção tem uma arma, um lança-míssel. Então a coisa começa a escalonar. Igual uma guerra mesmo. Se você pegar Estados Unidos e Rússia, os caras começaram a construir arma nuclear, chega uma hora que se dá pra destruir a Terra 8.000 vezes. Meu, só precisa uma vez. Mas a coisa vai... Se você pegar, sei lá, tem que ter sempre mais todos os armamentos de todos os traficantes, de todos, eles devem ter tipo 10 vezes mais arma suficiente pra enfrentar a polícia. Mas eles precisam ter, porque eles precisam enfrentar os outros traficantes. Tem que ter mais do que o outro. Gasta mais dinheiro. Então é um ciclo vicioso que vai estragando tudo. Tá. Aqui no Brasil, eu vou insistir nisso aí só porque é uma pergunta difícil de responder, mas as pessoas têm pra elas que a verdade é simples, né? E até absoluta. Quem manda no crime são os políticos. Quem manda no tráfico de drogas são os políticos. Que o chefe não é o Fernandinho Beiramar, o chefe não é o Marcola, o chefe é o político lá em Brasília. Qual o nome do político? Ninguém sabe dizer quem é. Tem, cara, são vários. Cara, eu acho que não existe um, existem vários. Porque ali a segurança do traficante, o fuzil custa o quê? 40 mil reais, 100 mil reais? Quanto custa um AR-15? Cara, como é que uma arma de 80 mil reais vai parar num cara que veste chinelo em cima da favela? Tem que comprar essa arma. Alguém subornou alguém no porto, alguém subornou alguém lá fora pra trazer isso. Tem uma cadeia de comando tão absurda pra essa arma chegar na mão daquele moleque. Tem que ter, tem ali estrutura. E se você olhar a árvore da morte, você vai ver que essa estrutura ela existe. Então o pessoal da inteligência, o pessoal que combate crime organizado e tal, eu vou aproveitar que deve ter um monte assistindo, então eu vou falar, cara, estudem Árvore da Morte que vocês vão entender melhor como é que esse processo funciona.